No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte desta quarta-feira. Olha, eu começo falando aqui na Associação Atlético Iguaçu, porque amanhã tem apresentação de novo, isso mesmo, tem entrevista coletiva lá na sede da Associação Atlético Iguaçu, na sala de imprensa, onde o Iguaçu vai apresentar o Nixon. Claro que ele já vem treinando, né? Chegou no último sábado aqui em União da Vitória, mas amanhã é a apresentação oficial do Nixon e a apresentação acontece às 19 horas, portanto, lá na sede. Vamos ver se o Nixon aí vai ter aquela palavra que teve o Neto Baiano, quando ele falou, olha, vou ser artilheiro desse campeonato e vou subir a Associação Atlético Iguaçu. O Nixon, né, já tive a oportunidade aí de conversar com ele, é um cara muito bacana, um cara que está fisicamente muito bem, que também diz que vem para ajudar a Associação Atlético Iguaçu. Aliás, gente, tanto o Neto Baiano, né, que já rodou aí grandes clubes do futebol brasileiro, como o Nixon, que foi camisa 10 do Mengão, gente, isso mesmo, foi camisa 10 e artilheiro do Flamengo, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca também pelo Flamengo. É um jogador que está com vontade, vem para somar. A gente vê que ele, junto com o plantel ali da Associação Atlético Iguaçu, é um jogador que se sente muito à vontade e tem também muita vontade de trabalhar, já fala em Iguaçuzão, já fala no manto da Associação Atlético Iguaçu. E interessante também é o carinho da torcida, o torcedor indo aos treinos da Associação Atlético Iguaçu. Isso porque, gente, pela visibilidade que jogadores como Neto Baiano e também como o Nixon trazem. Por exemplo, torcedor do Palmeiras, que viu o Neto Baiano fazer gol, vai lá para ver o Neto Baiano. Torcedor do Flamengo, né, que viu o Nixon jogar e jogar muito bem pelo Flamengo, camisa 10 do Mengão, também vai ao treino para ver o Nixon. E a torcedor de Iguaçu apaixonado, como sempre, a gente viu no treino lá no estádio municipal Antioco Pereira, o tanto de torcedores assistindo ao treinamento da Associação Atlético Iguaçu. Agora você imagina, hein? O Iguaçu que estreia. Aliás, olha, detalhe, hein? A Federação Paranaense de Futebol já tem as datas das estreias das equipes no Campeonato Paranaense. Toda a primeira rodada e também a segunda rodada acontecerão no domingo, às 15 horas e 30 minutos. Detalhe, hein? A segunda rodada ainda dá tempo, né, de algum time chegar lá para a federação, olha, tem que jogar no sábado, tem que jogar outro dia, ainda dá para mudar. Mas, inicialmente, a primeira e a segunda rodada já tem datas, então, para acontecer. O Iguaçu joga contra o Maringá no estádio Willie Davis, lá em Maringá, contra o Galo Maringá, às 15h30 do dia 13, domingo. Então, marcado esta primeira rodada. A segunda rodada, o Iguaçu joga contra a equipe do Nacional que era lá de Rolândia, que agora manda seus jogos no estádio Roberto Brzezinski, lá em Campo Mourão. Então será lá o segundo jogo da Associação Atlético Iguaçu, claro que ainda
podem sofrer alterações estas datas aí destes jogos. Mas então tá aí os 2 primeiros jogos do Iguaçu, e ainda seguindo esse raciocínio, já imagina se o Iguaçu tem um bom resultado nesses 2 primeiros jogos da competição, dá para se imaginar o que vai acontecer no jogo, então, contra o Batel de Guarapuava, aqui estreia do Iguaçu na 3ª rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Municipal Antioco Pereira. Com esses jogadores que chamam a atenção, aí com certeza vai ser uma das maiores festas aí, desde que o Iguaçu voltou a disputar o Campeonato Paranaense, lá na 3ª divisão, e agora está na 2ª divisão. Dá para se imaginar, hein, Juliano, Thiago, essa grande festa que deve acontecer aqui em União da Vitória. E mais um detalhe, há quanto tempo nós não temos um clássico entre Iguaçu e Batel de Guarapuava em uma 2ª divisão do Campeonato Paranaense? Esse que já foi um clássico aí, tanto lá no Valdomiro Gelinski, como aqui no Antioco Pereira, foram grandes jogos entre Batel e a Associação Atlético Iguaçu. Então, torcer para que o Iguaçu possa fazer, não digo aí 6 pontos, mas que possa fazer aí um empate, uma vitória, aí também não é uma coisa, gente, anormal se o Iguaçu tiver uma derrota e uma vitória também. O que importa é a forma que o Iguaçu jogar, mas a gente vai torcer aí para que o Iguaçu traga pelo menos aí 4 pontos aí desses 2 primeiros jogos da competição. Aliás, Juliano, eu falei aí de uma derrota porque é um campeonato neste ano super nivelado. Toda essa galera aí que estava jogando o Campeonato Paranaense da 1ª divisão, sabe onde estão? A maioria está aí nesse campeonato Paranaense da 2ª divisão que vem aí. A gente viu ontem a eliminação, por exemplo, do Londrina. Hoje está todo mundo Londrina já se colocando aí nesses times aí que vão disputar, por exemplo, Nacional. A maioria do pessoal do Norte, aí Londrina está indo para o Nacional. É um jogo dificílimo que o Iguaçu vai ter lá em Campo Mourão. 2º jogo, claro que o primeiro jogo também contra o Galo Maringá vai ser uma parada dificílima para a Associação Atlética Iguaçu. Muito bem, e falando nisso, gente, hoje tem Iguaçuzão em campo, só que é o Iguaçu Sub-17. Hoje o Iguaçu joga pela 4ª Copa Professor João Jacopetti, às 10 horas da manhã, hoje, gente, 10 horas da manhã, lá no estádio Álvaro Rondon, em São Cristóvão, o Iguaçu enfrenta Castro. O Iguaçu é o líder do seu grupo, enfrenta Castro hoje, então, às 17 horas, às 10 horas da manhã, Sub-17, lá no estádio Álvaro Rondon. Se você aí tem condições, vá lá para acompanhar os meninos, então, da Associação Atlética Iguaçu. Tá aí, gente, então, já definido que o Iguaçu faz a sua estreia no domingo, dia 13, às 15h30, contra a equipe do Grêmio de Maringá, lá no estádio Willie Davis. Até eu comentava sobre o gramado, está muito ruim o gramado do estádio Willie Davis, mas não vai dar tempo da galera mexer não, porque o Dogão está mandando lá, vai mandar ainda os jogos do Campeonato Brasileiro da Série C e também vai mandar os jogos da Copa do Brasil. Não dá tempo aí de mexer naquele gramado, então o Iguaçu vai sim ter que enfrentar aquele gramado muito ruim do estádio Willie Davis para a estreia no Campeonato Paranaense. Isso preocupa, por quê? Porque o Iguaçu pode aí, né, de repente ter algum jogador contundido, abate na mesa, dá 3 batidinhas aí da madeira, tomara que não, mas é muito perigoso para os jogadores do Iguaçu, um gramado ruim, como está o gramado lá do estádio Willie Davis. Olha, falar em Willie Davis, estádio de lá, o Campeonato Paranaense. Ontem, que jogaço entre Londrina e Operário. Primeiro jogo, Londrina venceu o Operário jogando lá em Ponta Grossa. E ontem deu uma reviravolta, gente. O Operário venceu no tempo normal Londrina pelo placar de 2-1 e nos pênaltis 4-1 para a equipe do Operário em cima do Londrina. O Operário vai à final do Campeonato Paranaense para enfrentar quem? Ou o Atlético ou a equipe do Dogão, do Maringá. O jogo entre Atlético Paranaense e Maringá acontece hoje na Arena da Baixada às 20 horas. Então já o Operário está na final e espera então Maringá, o Dogão ou
a equipe do Atlético Paranaense para saber quem vai fazer essa grande decisão, então, da competição. Fala um pouquinho aqui de Libertadores da América, porque a Conmebol definiu, depois de definir quem seria as fases de grupo, nós já sabemos agora também qual será a primeira rodada dessa competição. Veja só, gente, pelo grupo G, vamos começar lá de cima, né? Não vamos começar pelo grupo G aqui, porque senão a coisa vai ficar complicada. Pelo grupo A, nós teremos no dia 1º de abril os primeiros jogos. Carabobo e Estudiantes e Universidade Católica do Chile e Botafogo. Olha o Botafogo, então, fazendo a sua estreia no dia 2 de abril contra a Universidade do Chile, jogo que acontece em Santiago, capital chilena. Pelo grupo B, vamos lá então agora, trazendo mais um grupo aqui da Libertadores, vamos lá pelo C que apareceu aqui. Grupo C, nós teremos Central Córdoba e LDU e Deportivo Táchira e Flamengo. Estreia do Flamengo então acontece no dia 3 de abril, 21h30, lá na Venezuela. Pelo grupo D, Aliança Lima e Libertad, dia 1º de abril, e no dia 2 de abril, Tajeres e São Paulo. Olha a estreia do São Paulo aí na Libertadores, então. Mais um grupo, o grupo E, que é o grupo do Fortaleza. O Fortaleza joga no dia 1º de abril contra o Racing da Argentina, 21h30. E o Atlético Bucaramanga enfrenta o Colo-Colo no dia 1º de abril. Pelo grupo F, nós teremos dia 2 de abril Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. E no dia 3 de abril, olha que clássico, esse é o grupo da morte, inclusive, imagina, Atlético Nacional da Colômbia, Nacional do Uruguai, Bahia e Internacional, grupo da morte. E o primeiro jogo entre Bahia e Internacional acontece no dia 3 de abril. Já pelo mais um grupo aqui da Copa Libertadores, grupo G, nós teremos no dia 1º de abril Cerro Porteño e Bolívar, e o Palmeiras joga no dia 3 de abril, às 19 horas, no Peru, contra a equipe do Sporting Cristal, Libertadores da América, então. Fala agora de Copa do Mundo, eliminatórias para a Copa do Mundo. Aliás, o Brasil é um dos países que trata as eliminatórias da Copa do Mundo como eliminatórias para a competição. Em outros países, Argentina, Uruguai e principalmente na Europa, dadas eliminatórias como primeira fase da Copa do Mundo. E então, falando já em Copa do Mundo, porque afinal de contas são jogos que podem levar as seleções a esta competição. A 13ª rodada, amanhã no Defensores del Chaco, no Paraguai, tem Paraguai e Chile. O Brasil joga contra a Colômbia, jogaço no estádio Mané Garrincha, às 21h45. No Estádio Nacional de Lima, amanhã, 22h30, Peru e Bolívia. Na sexta-feira tem Equador e Venezuela, e um clássico do futebol mundial, Uruguai e Argentina. Jogam lá no Estádio Centenário, 20h30. Isso pela 13ª rodada, amanhã e também sexta-feira. O Brasil amanhã, repetindo, contra a Colômbia, 21h45 em Brasília. Pela 14ª rodada tem Bolívia e Uruguai, terça-feira, 17 horas. Colômbia e Paraguai, 21 horas, também da terça-feira. Venezuela e Peru jogam na Venezuela. Chile e Equador no Estádio Nacional de Santiago. E no Monumental de Núñez, na Argentina, tem Argentina e Brasil, terça-feira, 21 horas. Que jogaço, gente. O Brasil, olha, eu tenho certeza, gente, que o Brasil vai vencer a Argentina. O Brasil vem aí de volta com jogadores como o Rodrigo, que está de volta depois de uma contusão, Rafinha voltando muito bem, e Vinícius Júnior. Aliás, se o Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo jogarem o que jogam nos seus clubes, Barcelona e também Real Madrid, ninguém vence a seleção brasileira. Mas eles têm aqui que jogar o que jogam lá, senão de nada adianta. Mas eu diria até que esses jogadores estão na maior fase da sua vida, jogando por seus clubes. Tomara que o Dorival Júnior possa ter essa receita do que esses jogadores fazem lá, para poder colocar em prática aqui na seleção brasileira.
A Argentina é líder dessa competição com 25 pontos, em segundo Uruguai com 20, terceiro Equador com 19, quarto Colômbia com 19, quinto Brasil com 18, sexto Paraguai com 17. Até o sexto colocado vai direto para a Copa do Mundo. O sétimo colocado é a Bolívia com 13. Hoje a Bolívia iria para uma repescagem com times lá da Oceania. Oitavo, Venezuela com 12, nono, Chile com 9, em décimo, o Peru com 7 pontos ganhos, o Brasil, 7 pontos ganhos, o Brasil, portanto, é o quinto colocado, pode chegar aí a 24 pontos, se somar essas duas vitórias contra a Colômbia e também a Argentina. É, sem dúvida alguma, a sequência mais difícil que o Brasil vai ter enfrentando essas duas grandes seleções. Olha, eu tinha ainda aqui, gente, para falar para você da Copa Sul-Americana. Não vai dar tempo, isso vem para a próxima programação. Amanhã você confere aqui na PAN a entrevista coletiva do Nixon, então, que será apresentado à Associação Atlética Iguaçu. Mas lembrando, hein, o Nixon já está lá, já está treinando com o grupo, já falou para a gente que o grupo é muito bom, que o grupo é muito qualificado e que ele também tem a esperança, uma grande esperança de ser campeão desta segunda divisão. E não esqueça, hein? Hoje, 10 horas da manhã, lá no estádio Álvaro Rondon, estádio municipal de São Cristóvão, Iguaçu, entra em campo contra a equipe de Castro pelo Sub-17. Vai lá acompanhar, então, essa garotada da Associação Atlética Iguaçu. Giovan, grande abraço para você, Juliano, para você, Thiago, e eu volto a qualquer momento com mais informações aqui na PAN. Um abraço a todo mundo e até lá. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.